Gente, a DOT respeitou a base da nossa canaleta virtual de baixa. Agora a gente precisa superar a mediana do canal de Keltner no patamar de 5,73, 5,74, para que a DOT volte a tentar estressar a nuvem de baixo para cima. O gráfico no diário segue muito feio. Isso aqui é uma daquelas altcoins mais criminosamente subavaliadas. Isso aqui, na minha leitura, vai ser a base da Web3. Polkadot e Kusama não devem ser subestimadas. Vocês vejam que do topo ao fundo, vamos pegar aqui o all-time high da DOT. Do topo, ó, o all-time high foi alcançado em 4 de novembro de 21, chegou a bater na máxima 55,09. E aí, a partir daí, desandou, 55,09. E agora está 5,28. Do topo ao fundo, corrigiu mais de 90%, 90,15%. Mas o fato é que os fundamentos não se alteraram. Até o Gavin Wood andou tweetando. Ele que é um forte defensor da descentralização e cofundador da Ethereum, se afastou da Ethereum Foundation para fundar a Polkadot. Ele andou tweetando sobre o crash da FTX, em que ele não concorda com essa confusão que fazem entre criptografia e essas exchanges super centralizadas, que não é a exclusividade da FTX, mas que, deixa eu ver o tweet que ele... Aqui, ó. O tweet dele foi muito forte, impactante. Ele tweetou: estou farto de ouvir que a criptografia que a criptografia pode ser confundida com uma exchange centralizada, fazendo referência à FTX. Então ele diz que uma exchange centralizada e mal administrada não pode ser confundida com a criptografia. A falha da FTX está longe de ser um prenúncio do que é a criptografia. Muito pelo contrário, é uma demonstração concreta da necessidade de mais tecnologia descentralizada e livre de confiança em terceiros. Ele na verdade, quis dizer que está farto dessa confusão entre criptografia e exchanges centralizadas e mal administradas, como foi o caso da FTX. E que isso só prova, mais uma vez, que as finanças e a circulação de dados e riqueza como um todo não podem ser confiadas a terceiros, e sim, dados e riqueza devem transitar de forma DEX, descentralizada. E é isso que ele quis pontificar. O ecossistema Polkadot Kusama, ele é muito mais do que uma simples blockchain. É uma monocadeia que controla cadeias fragmentadas, pode ser melhor definido como um hub de blockchains, e esse patamar de preço da DOT não faz jus aos seus brutais fundamentos. A gente está agora tentando voltar para dentro do canal de Keltner, tentando superar aqui a mediana no patamar de 5,70 para eventualmente buscar a nuvem em 5,40, que continua sendo um patamar ridiculamente baixo, perto do que esse ecossistema pode entregar. Para a gente se livrar dessa tendência no médio e curto prazo de baixa, a gente precisaria superar o último toque aqui na aresta superior, que foi essa LTB aqui, que foi testada 2 vezes e não foi suplantada. A gente precisaria romper com força 8,70 no patamar em que a gente se encontra, mas como essa pernada deve ser um pouco aberta, mesmo que seja obtusa, teria que superar 8,78 por aí para a gente aí sim romper, passando desse topo aqui em 9,60 e aí formar uma nova figura de acumulação. Se romper com força, é provável que a gente se desdobre numa onda 1, que provavelmente vai encontrar uma bela resistência nesse antigo suporte na altura de 16. Mas isso fica para uma análise a posteriori. Por enquanto, a gente está aprisionado nessa ampla canaleta virtual de baixa, que tem essa LTB como uma verdadeira laje, a nossa resistência mais imediata e brutal, 8,70, 8,80. Se romper com força, vai buscar essa outra laje aqui em 9,60 e aí formar uma nova figura de acumulação para aí sim, numa onda 1 eventual, buscar esse patamar em 16.
mas por enquanto o gráfico está muito feio. As 3 linhas do canal de Keltner seguem agressivamente emborcadas para baixo. Vamos ver se a gente consegue superar e avançar em direção à nuvem. Daqui a pouco eu volto com Kusama e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo.